Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E a gente vai discutir hoje um tema único, mas que é importante diante não apenas da repercussão que ele causou no Brasil e no mundo, mas principalmente também pela condição que as nossas crianças estão sendo submetidas no país, onde o ultraconservadorismo avança de maneira indiscriminada, aliando-se a aspectos religiosos ou a interpretação extremamente conservadora da religião, com a proposta, com a ideia de fazer aquilo que acha que deve ser feito, inclusive atropelando vidas ou passando por cima de situações que são horrorosas, que são difíceis de serem encaradas, digamos assim, por pessoas normais, por seres humanos que têm sangue nas veias e que têm coração. Como é o caso que a gente assistiu da criança estuprada pelo tio desde os 6 anos, que aos 10, grávida, foi autorizada por um juiz do Espírito Santo a abortar legalmente. Só que ela teve que ser transferida para o Recife para isso daí, e foi as imagens que nós assistimos pelas redes sociais, vimos pelas redes sociais, mostrando, Ana Cláudia, exatamente que para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, ainda bem que não para todas, o que prevaleceu muito mais é a questão religiosa, de que Deus é contra o aborto, sem levar em conta a saúde da criança, sem levar em conta as condições, inclusive, às quais a criança foi submetida para engravidar, etc. Eu queria que você pudesse comentar um pouco a respeito disso, e aí a gente vai conversando durante o programa sobre esse assunto. Olá, Odilon, é sempre um prazer estar ao seu lado. É sempre um prazer também estar dialogando com você, internauta, que é a razão de nós estarmos aqui insistindo em um trabalho de análise desta situação do nosso país. O caso da menina e da gravidez aos 10 anos, ele entrou nas redes, né? Ele caiu nas redes justamente no intuito de pressionar a justiça do Espírito Santo para que tomasse um posicionamento com relação ao aborto legal, pois existia um pedido de aborto legal diante das circunstâncias que envolvia a pedofilia, que envolvia o estupro, o engravidamento de uma menina, e a justiça, ela demorava a chegar a uma decisão. Isso mobilizou mulheres do Brasil, mulheres organizadas e defensoras de pautas que vão desde a pedofilia, que vão pautas defensoras das crianças, tá? Das crianças vítimas de pedofilia, das crianças vítimas de estupro e, no caso, o engravidamento na infância. A defesa do aborto legal como medida de proteção à vida física dessa criança, pois os danos psicológicos que são causados pela pedofilia, pelo abuso, pelo estupro, estes ainda não foram discutidos neste caso, quando foi descoberto que a menina, ela vivia a situação de abuso sexual desde os 6 anos de idade. E quem fazia isso? Aquela imagem clichê para o abuso sexual na infância, pessoas próximas ou pessoas da família. No caso, um tio. Os 10 anos de idade permitiram então o engravidamento. Mas se ela pudesse engravidar aos 6, talvez tivesse acontecido, porque
O abuso vem há 4 anos. 4 anos uma criança sendo submetida a uma vida sexual forçada por um adulto. Então, é uma pauta onde não cabe nenhuma discussão moral que não seja aquela que leve a um pedido de justiça para esta criança vítima. Então, a partir da movimentação que ocorreu, petições, assinaturas, pressões, escândalos, indignando e movimentando o mundo todo, a Justiça do Espírito Santo, por fim, concedeu o direito de realizar o aborto legal. Porém, já tinha uma gravidez em estado um tanto avançado, justamente por conta da demora da própria justiça. Olha, o corpo de uma mulher, ele passa por processos de transformações muito intensos durante o engravidamento, durante a gestação. Nem dá para imaginar uma criança que não aceita essas transformações no próprio corpo e vivendo essa espera. Então, o abuso e a violência de que essa menina foi vítima não é somente nesse momento. É um abuso e uma violência que vem de 4 anos atrás, com etapas diferenciadas, até chegar no instante em que agora nós estamos no Brasil como ponto de discussão. Pois, quando os juízes ou o juiz deu uma sentença favorável ao aborto legal, houve uma celebração nas redes como vitória da pressão, principalmente do movimento de mulheres no Brasil. Mas dava para sentir que, devido a toda a experiência e maturidade das mulheres que compõem essas lutas, não era ainda uma comemoração, uma celebração de uma vitória integral, pois já se sabia que, até que o procedimento tivesse sido realizado, haveria sim risco de obstáculos surgirem, serem colocados. Porque nós estamos no país de Bolsonaro, no país de Damares, no país de Sarah Winter. E eles mandam muito, a ponto de a gente observar o que aconteceu, toda a articulação que existiu, toda a articulação que houve. Né? Então, Odilon, quando a Justiça do Espírito Santo concede o direito ao aborto legal, o Hospital Universitário de Vitória foi o local escolhido. Gente, pensa que isso foi um fato totalmente acompanhado por conselho tutelar, por assistências sociais, um fato onde o Estado passou a ser responsável pela vítima. E mesmo assim, o Hospital de Vitória, ele recusou fazer o procedimento. E recusou alegando que não tinha protocolo para aquilo, que não tinha o instrumental necessário para fazer o procedimento, sob o fato de a gravidez ela já ser considerada em um estado avançado. Mais uma vez, nós fazemos uma reflexão sobre a expectativa da família, a expectativa da vítima, e quando chega ao hospital, depois de ter vencido uma batalha árdua, encontra uma nova negativa. Isso foi algo que causou muita indignação. E aí, a própria justiça, ela resolve agir em sigilo. Por quê?
Por que agir em sigilo em um caso como esse? Por levar em conta a interferência ideológica fascista, que, olha, ela adentra as instituições, e foi assim que aconteceu. Uma equipe médica que se recusa a desagradar parcelas da sociedade, setores da sociedade que estão numa luta por poder desde 2014. Mesmo amparadas pela lei, né? Desde 2014, que esta parcela da sociedade, ela vem numa briga, numa guerra, uma guerra acirrada por poder. E não é só poder político, ela quer poder em todas as instâncias, inclusive poder sobre a vida, o corpo e o útero dos outros. Neste caso, os médicos e a equipe de Vitória escolheram não correr o risco de desagradar estes setores, criando uma justificativa para não realizar o aborto legal, que a partir dali deveria ser realizado em sigilo e em um outro estado e sob a tutela estatal, a tutela da justiça. A vítima tem 10 anos. E o que ocorreu de maneira a chocar o país e o mundo? Porque o Brasil, mais uma vez, Odilon, figura negativamente nas páginas dos jornais internacionais, da mídia internacional. Mais uma vez, o Brasil, ele protagoniza um escândalo humanitário, mais uma vez. E olha, tem um aspecto interessante, Ana, nessa circunstância envolvendo essa criança, e eu estou vendo isso aqui pela internet, é de que essa criança é de uma cidade chamada São Mateus, e a prefeitura dessa cidade, sem nenhuma necessidade, ela levou o caso dessa criança para a justiça. Quando o próprio aparelho de saúde, ele sabe que tipo de serviço deve ser oferecido nesse momento, sem a necessidade, inclusive, de judicializar, de a vítima apresentar boletim de ocorrência ou então autorização da justiça. É claro que a justiça, ela manteve o nome da criança em sigilo, porque em qualquer processo judicial, qualquer um, em que você busca acessar informações a respeito de uma criança, os processos estão em sigilo, você só consegue acesso por senha, e a senha que está em poder do advogado ou da família, enfim. E olha, Ana Cláudia, um aspecto curioso dos sistemas do judiciário brasileiro é que quando você acessa um processo nessas condições, os rastros ficam lá. Então, já para perceber que a informação ela não pode ser vazada de maneira deliberada. E isso daí pode ser uma situação importante, inclusive, para se saber quem passou essa informação para aquela pessoa que se chama ativista política, a Sarah Winter, que teve acesso a essa informação. É muito luxo chamar Sarah de ativista. Pois é, mas ela é conhecida, ela é chamada, fascista. Ela é chamada assim, então vamos chamar de fascista, você tem razão. Então não é tão difícil assim, digamos assim, descobrir quem foi que passou essa informação para a Sarah Winter, porque no processo ficam marcadas as informações sobre as pessoas que tiveram acesso a esse material e, obviamente, devem ter passado essa informação para a Sarah Winter. O que é que eu acho nesse caso? Eu acho que existiu sim a influência enorme de Brasília, dos porões do bolsonarismo em Brasília, para aqueles, quer dizer, porões não, porque o bolsonarismo ele ocupa o mesmo espaço. Não existe um bolsonarismo melhor e nem pior, ele ocupa o mesmo espaço. Mas o bolsonarismo sim atuou em Brasília para poder descobrir informações privilegiadas a respeito
desse caso. E uma situação como essa, gente, ela poderia ter sido resolvida de uma maneira mais rápida, conforme a gente observa aqui pela internet, com as informações, inclusive, de quem tem mais contato, Ana, com a legislação brasileira, enfim. Então, Odilon, houve esta ação criminosa de quebra do sigilo, do processo de revelação do nome da vítima com 10 anos de idade. E o pior, a Sarah Winter, que tem tentado capitalizar votos do eleitorado fascista, que infelizmente hoje ele já pode ser delineado desta maneira no nosso país. A Sarah fez um vídeo e publicizou o nome da vítima e o endereço do local onde seria feito o procedimento legal. Gente, olha, essa palavra legal, ela é forte demais para ser tratada como se fosse uma brincadeira, um jogo de opiniões. Não é um jogo de opiniões quando é uma determinação legal. É um direito conquistado a duras penas, nesse caso, e simplesmente ele é jogado no lixo por um jogo de opinião no intuito de capitalizar voto para a ala fascista do Brasil, onde a tal da Sarah, que não é ativista coisa nenhuma, porque ativistas são as mulheres dos movimentos organizados do Brasil. Elas são ativistas feministas, ativistas humanitárias. Porque o que aconteceu? Em decorrência deste vídeo da Sarah Winter, fanáticos, porque o nome é esse mesmo, fanáticos evangélicos e católicos se uniram e foram para a porta do hospital. Gente, no bolsonarismo, o hospital agora, ó, se o próprio presidente eles invadem um espaço como esse, que é um espaço de luta, de dor, de sofrimento, de luta pela vida, principalmente numa pandemia. Nós temos um hospital agora transformado em palanque dos fascistas brasileiros com uma facilidade inenarrável, algo absolutamente incrível se há alguns anos fosse dito que iria acontecer. E aí este grupo, ele vai rezar, ele chama uma menina de 10 anos de assassina, ele diz que aconteceu uma concepção porque Deus permitiu, como se o fator biológico ele não tivesse nenhuma força e como se a pedofilia e o estupro não tivessem acontecido. Simplesmente uma expressão cega de uma religiosidade que há de ser refutada por todos os religiosos que tenham humanidade em si e não estejam contaminados com esta cegueira absoluta. Então, na frente do hospital, foi necessário que se armasse um palco de luta, de confronto entre as mulheres defensoras das pautas humanitárias, dos direitos da mulher e lutadoras, porque o país onde nós estamos, ele não considera a mulher como dona do seu corpo. Um homem pode invadi-lo, inseminá-lo e mesmo que se tenha 10 anos, é preciso parir, porque estes grupos acreditam que é assim que Deus deseja que aconteça. Ou seja, a vida da vítima não importa. Mesmo que existam protocolos médicos dizendo que gravidez aos 10 anos mata a mãe, porque o corpo ainda não está preparado para viver isso. O indivíduo comete o ato cruel do estupro e ele nem é abordado. Estes grupos que se dizem religiosos sequer falam do crime do estupro. Apenas chamam de assassina uma vítima de 10 anos que estava
já é uma história de pressão, de sofrimento, de perda, de tensão longa. Neste caso, o Estado, ele manobra sua polícia, e a polícia, ela está ali para que aquele palco de guerra, ele não chegue a ser sangrento, porque a verve da religião cega, ela induz a isso. Então, Odilon, o procedimento foi realizado ainda na noite da ocorrência, porém, gente, olha as sequelas que todo este processo deixou nessa história e os ganhos políticos de pessoas como a Sarah Winter e a sua protetora, que dizem ser a própria ministra da pasta que trata dos interesses da mulher, da família, a Damares. Só um detalhe para acrescentar, Ana, a respeito disso, a Damares Alves, ela deu uma declaração extremamente tímida de que iria ajudar a criança, no caso, se a criança levasse adiante a gravidez. Olha, estamos falando de uma criança de 10 anos estuprada pelo tio. E a Damares Alves, ela tem uma história de vida marcada por abuso sexual. Ela diz que sim. Ela diz que sim. Então, imagina-se que a ministra não está mentindo. Imagina-se também que numa condição como essa, mesmo com todo o fundamentalismo religioso que a Damares Alves possui, que a ministra dos Direitos Humanos do Brasil possui, ele iria ao menos ter o bom senso numa situação como essa. Porém, a Damares, ela usou apenas o seu fundamentalismo religioso e escolheu ficar ao lado dos radicais que usam Jesus, inclusive, como justificativa para tudo e até para usar as redes sociais e chamar uma criança de 10 anos de assassina, ou então dizer que foi o Espírito Santo que engravidou uma criança. Que permitiu. Falou que aconteceu a gestação, porque o Espírito Santo permitiu, e todo tipo de aberração. Olha, olhar os comentários na internet é algo interessante para o lado do estudo, mas dá ânsia de vômito, porque aflora uma humanidade indignada. Porém, este caso, ele traz também à tona discussões que são relegadas no Brasil, jogadas embaixo do tapete. Algumas feministas, elas inclusive acusam personalidades políticas de aparecerem somente no último momento, no intuito de capitalizarem votos também para si e pessoas também da esquerda. Ou seja, estupro, pedofilia, gravidez na infância, são temas que nenhum lado da política quer pegar. Verdade. Justamente por quê? Porque teme que perca votos. Porque o nosso país, ele se revela dividido entre cristãos raivosos, perseguidores e que acreditam que o aborto legal, ele é mais agressivo à divindade do que o estupro, do que a pedofilia. Então, estes políticos que chegaram de última hora, eles estão sendo bastante criticados pelas feministas, porque foram elas realmente quem assumiram essa pauta e que levaram adiante. E estes políticos, sejam homens ou sejam mulheres, eles se tornaram dignos desta crítica. Então, nem esquerda, nem direita, nem centro, não houve interferência, apoio político no início da luta. Agora, quando chega a essa proporção, alguns buscam capitalizar-se, uns pelo lado fascista, outros pelo lado progressista. E no final das contas, o tema pedofilia vai continuar sendo tabu, o tema estupro vai continuar sendo tabu e gravidez na infância vai continuar sendo tabu. Eis o país que nós precisamos questionar. Nós precisamos conhecer o que é aborto legal,
Nós precisamos conhecer o que é descriminalização do aborto. Nós precisamos avançar, porque enquanto nós estivermos mantendo, Odilon, esta aura de conciliação com a sociedade e seus segmentos, nós estaremos mantendo as vítimas em situação de perda e de mais perda. Humanizar também será politizar, também será afrontar o tabu e trazer estes debates para o centro da vida societária. Que este caso sirva para nos motivar a fazer isso. Olha, antes de encerrar, Ana, eu queria só fazer uma pequena contribuição nessa situação, porque se nós temos uma grande preocupação com as crianças que estão sendo, com as crianças grávidas e que não devem abortar, como a gente viu no caso desses grupos radicais, a gente percebe que existem situações que são praticamente invisíveis na nossa sociedade. Por exemplo, lá em Minas Gerais, na invasão da polícia naquele assentamento para a retirada à força daquelas 400 famílias, quantas crianças tinham lá? Não é verdade? Inclusive derrubaram uma escola lá, passaram um trator em cima da escola, uma imagem extremamente chocante. Outra coisa, em Alagoas a gente teve o caso de uma mãe, que inclusive o Repórter Nordeste acompanhou recentemente, foi à justiça para conseguir um remédio de R$14 mil. E a demora imensa, nós estamos falando de uma bebê que tem uma necessidade de ter esse remédio e que ela ainda aguarda uma situação referente a isso. Então, é importante que a gente possa perceber também que num caso assim, casos como esse, nós vivemos no país mais violento do mundo ainda em relação à quantidade de assassinatos que nós possuímos, fora as crianças que também são assassinadas e que acabam sendo invisibilizadas em todo esse processo de violência que nós estamos vivendo em nosso país. Esperamos, pelo menos eu espero isso, que o nosso país ele possa amadurecer a sua visão de mundo, visão de pessoas, visão de humanidade. Se nós temos em nosso país pessoas, grupos, populações que se recusam a usar uma máscara para poder preservar a vida das pessoas e de suas crianças também, não é à toa que nós observamos situações chocantes, como a gente observou lá naquele hospital de Recife, em que as famílias usaram o vale-tudo para poder, inclusive, até ameaçar invadir o hospital e aquela criança não pudesse abordar. Olha, Vilon, apesar de reconhecer solidariamente que todas essas questões que você abordou, elas têm um peso muito grande, mas eu ainda reitero que as questões envolvendo pedofilia, as questões envolvendo estupro e as questões envolvendo gravidez de meninas são questões ainda mais relegadas, mais marginalizadas, mais invisibilizadas do que todas essas outras. Por isso, a nossa solidariedade e também o nosso reforço na ideia de que estes temas precisam vir ao palco, ao centro, à visibilidade. É um tema que perturba o judiciário, que perturba os setores políticos. Por quê? Porque a pedofilia, ela não está somente na pobreza. Então, a pedofilia, ela incomoda porque ela é ampla e ela conta com uma rede corporativa. É necessário, então, a coragem das mulheres que são libertárias, que são feministas e que são humanitárias, para que este tema ele não se transforme somente em uma história de comoção, mas que ele ganhe o corpo de pauta societária, pauta de luta humanitária, é o que nós desejamos. Ok, nós estamos encerrando nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Curta e siga o nosso programa e os outros programas da Repórter Nordeste TV. Um abraço para você e até a próxima.